Então vamos nós elevar o nosso pensamento a Deus, a esse Pai de amor, de misericórdia, Senhor, Senhor da vida, Pai misericordioso. Aqui estamos nós, Senhor, humildemente a te rogar o vosso amparo, a vossa luz, a vossa bênção. Esteja conosco, Senhor. Fortaleça o nosso espírito para que possamos, Senhor, aprender mais, amar mais. Ilumina os nossos caminhos. Fortaleça, Senhor, o nosso espírito. Que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Então, nós vamos estudar do Livro dos Espíritos, a lei de justiça, amor e caridade. Nós vamos estudar a primeira parte do Livro dos Espíritos. É uma página e um pouquinho do verso e mais um pedaço. É pequeno, mas é de uma instrução muito, muito, muito interessante. A lei de justiça e o direito natural. Vou ler a pergunta do Livro dos Espíritos. O sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? É de tal modo natural que vos revoltais com o pensamento de uma injustiça. Nós já temos dentro de... Quando nós vemos uma injustiça, de ordem geral, nós nos revoltamos com isso. Porque isso é uma lei natural que Deus nos outorgou para que possamos caminhar dentro da lei de justiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não dá a lei de justiça. Deus pôs no coração do homem a justiça. Deus colocou no coração do homem a lei de justiça. Então, daqui para frente, nós vamos orar e vamos pedir que, ao retornar ao Criador, desenvolva em nós a inteligência, a justiça esquecida, porque ela acaba de ser machucada, agredida pelos nossos sentimentos, aquilo que temos como ideia de justiça. Então, nossa alma precisa voltar novamente e recuperar a lei de justiça, que é uma lei natural que nós recebemos do Criador. Eis porque encontrais frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. Não é o saber, não é o conhecimento que nos leva ao conhecimento da justiça real, o fato real da justiça. Então, quando nós que estamos nos aprimorando e desenvolvendo a justiça, porque todo médium, ele tem um sentimento de justiça. Nós temos. Quando vemos uma coisa errada, quer onde quer que seja, nós tomamos uma medida, porque está dentro de nós, isso é uma lei natural, a lei de justiça. Mas eu preciso aprimorar esta lei. Então, eu preciso buscar a fonte divina do Criador para que meu julgamento seja realmente um fato real, a verdade, a justiça, não com aquilo que eu acho ou penso que seja.
Nós vamos mudar e acrescentar em nós mais este valor. Se a justiça é uma lei natural, a justiça é uma lei natural. Como se explica que os homens entendem de maneira tão diferente e que considere justo o que o outro parece injusto? É que, em geral, mistura as paixões ao julgamento, alterando esse sentimento. Então, quando nós temos algo para julgar, nós colocamos o nosso sentimento. Ah, ele é meu amigo, e nós abrandamos. Ah, porque isso e aquilo, nós abrandamos. E nós precisamos ter um senso de justiça real, fatos reais. Os erros, nossos erros cometidos, nós queremos abrandar. Quantos de nós que vamos, eu não fiz nada para ninguém, eu nunca matei, eu nunca roubei, nunca prejudiquei ninguém, eu nunca fiz nada de mal para ninguém. Então, nós estamos abrandando dentro de nós mesmos uma lei natural, que é uma lei de justiça. E essa lei de justiça me leva a retificar qualquer erro e tomar a atitude correta. Então, nós precisamos voltar novamente, como voltamos a nossa prece, a energia do Criador, a inteligência do Criador, a bondade do Criador, nós temos que voltar a retificar em nós a lei natural de justiça, para que nós possamos julgar com sabedoria e prudência. Por que é o julgamento? É quando eu acho que é certo ou errado, que eu julgo a verdade e a mentira. Nesse ponto, quando eu vou ter que julgar para mim poder trabalhar, para mim poder socorrer, para mim poder amparar, eu tenho que ter essa posição fiel da balança da justiça. Meu julgamento tem que ser correto. E é nisso que nós, espíritas, muitas vezes, nos omitimos. Omitimos adiante da justiça, porque não sabemos o que fazer. O que fazer? Então eu falo, não vou. A gente se sai. E na realidade, nós devemos buscar o senso natural de justiça, sem sentimentos, sem nada, e atender o certo, diferenciar do errado, para que a nossa medida seja correta, aonde quer que nós devemos tomar, e não nos omitir. Então, a falta de retorno a esse núcleo central de justiça, da lei natural e que nos toca, ela é importante nós podermos rever ou voltarmos à espiritualidade e pedir para assistir a aula, ouvir os espíritos superiores a nos falar da lei natural de justiça. Como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, que fazem ver as coisas sobre um falso ponto de vista. Aí é o erro. Nós, espírita, temos medo de julgar, porque sabemos que um julgamento falso de um ponto de vista pode nos complicar quando julgamos errado. Mas nós podemos pedir para ter uma visão correta de tudo aquilo, para podermos avaliar e prestar o socorro real. Não nos omitir, mas saber o melhor que deve ser feito. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito ao direito de cada um. Então, para que eu possa agir com a justiça, eu tenho que entender o direito aqui, o meu direito. O que é para mim o meu direito? Isso é muito importante. Eu saber discernir o certo do errado e trabalhar nisso daí. O que determina esses direitos? São determinados por duas situações: a lei humana e a lei natural.
A lei humana é quando nós, homens, fazemos as leis ultrapassadas, ruins, maléficas, mas a lei natural, ela é imutável. É uma lei que ela segue e caminha para a eternidade. E é isso que nós precisamos reforçar em nós, a lei da justiça natural. Porque as leis dos homens são falhas. Vai depender de muitas coisas. Tendo os homens feito as leis, os homens que fizeram as leis, apropriados aos seus costumes, ao seu caráter mau ou perverso, ao costume ou da região, essas leis estabelecem direitos que podem variar com o progresso. Então, a lei dos homens vão mudar. Os homens fazem leis macabras. Os homens fazem leis maléficas. Fazem leis de acordo com aquilo que eles querem. Quando nós estamos aqui falando da lei natural de Deus, a lei de justiça, que deve imperar dentro de nós, para que tomamos a medida correta. Vede se as vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmo direito da Idade Média. Eu diria que as leis hoje estão pior do que a Idade Média. Pior, porque hoje está a reveria, hoje não, os seres humanos não têm, ela não tem mais eira e nem beira, não tem mais nada. Nós não temos leis hoje. Nós estamos chegando no final do desfacelamento de uma Idade Média, que nada tem leis mais sobre a Terra. E o que é que nós, espírita, podemos fazer? Buscar na fonte divina da lei natural da justiça para podermos imperar o bem sobre a Terra. Não podemos ser omissos, mas podemos realizar todo o bem dentro da lei natural do Criador. Esses direitos superados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. E hoje, que nós estamos vendo, que nós estamos percebendo que nada está justo, que nada está correto. Correto para uns e injusto para os outros. A maior confusão, não existe um código de conduta moral e de ética. Então, nós estamos vivendo hoje um momento muito complicado. Mas nós podemos aplicar a lei natural de justiça. Mas temos que buscar na fonte. Essa fonte cristalina e pura é o que nós devemos buscar. Mas se nós ainda não soubermos buscar, lembra-te dos 10 mandamentos. Elas são fontes naturais da humanidade, de ética e de moral e de bons costumes. O direito dos homens, portanto, nem sempre é conforme a justiça. E é o que nós estamos vendo hoje. Só regula algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. Então, dentro dos nossos lares, no seio da nossa família, somente nós, pela nossa consciência do certo e do errado, de uma lei natural, nós podemos julgar. Porque lá fora, as pessoas dizem que tem lei, tem isso, tem aquilo, também não tem. Mas nós podemos, assim, entender que é um momento de eu poder avaliar minha família. E aí eu não sei, porque eu não posso me basear na lei dos homens. A lei dos homens, ela está falha. Mas eu posso orar e buscar dentro da lei divina um conhecimento que talvez esteja meio esquecido na minha mente, mais ou menos apagado, e reconfortar novamente. Porque se a minha alma, ela foi criada com a partícula da justiça, do amor e da caridade, eu preciso das 3. A justiça, o amor e a caridade. É muito bom pensarmos nisso. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? Então, qual é a lei natural que nós vamos aplicar?
O Cristo vos disse: querer para os outros o que quere para vós mesmo. Quando você for julgar, e eu também formos julgar alguém, eu tenho que me perguntar: eu quero isso para mim? Eu quero isso para mim? Isso vai me ajudar? Isso vai me corrigir? Isso vai me melhorar? São situações que eu posso fazer e para mim isso seria bom? É interessante esse julgamento. Essa é a lei natural. O que é bom para mim é bom para você. Deus, pois, olha bem, Deus, pois. Quer dizer, Deus nos deu no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça. Então, Deus deu essa regra. Aí eu pergunto, onde que nós vamos buscar essa regra? Está na nossa vontade de buscar na fonte cristalina do Criador a regra de conduta para que nós possamos fazer o melhor. A regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos respeitados. Então, se eu quero ser respeitada, se eu quero ser amada, se eu quero ajudar, quero socorrer, quero prestar a caridade, esse é o meu direito. Quando alguém violenta o meu direito de crescer, de me melhorar, de usar a minha mediunidade, de ser cristã, de trabalhar para o bem, eu estou sendo violada nos meus direitos. É isso que nós precisamos verificar e começar a entender o que é o certo e o que é o errado. Na incerteza do que se deve fazer para o semelhante, em cada circunstância, o que o homem pergunte a si mesmo: como desejaria que agisse com ele? Deus não lhe poderia dar um guia mais seguro do que a sua própria consciência. Por que a nossa consciência? Porque está dentro da lei natural. Quando falam assim, a sua consciência, e cobra. Nós, médios, quando fizemos uma coisinha errada, fica na nossa consciência, você errou. Você não devia ter feito isso. Para que você fez isso? Você não devia ter feito. A nossa consciência fica tom, lembrando onde foi que nós erramos. Então, essa lei de justiça, que a gente fala que está na consciência, é uma lei natural. Está dentro de nós. Nós somos criados com essa lei. Nós temos ela dentro de nós. Então, o que está faltando, no meu entendimento, hoje, estudando esse capítulo, é pedir para essa lei, buscar. Como nós vamos buscar no fluido cósmico o amor, vamos buscar a bondade, a misericórdia divina, nós temos que reaver esses conceitos de justiça naturais, divinos, que existem dentro de nós. Pedi e obtereis, batei e abri-vos-á. Então, nós não vamos ser tão inseguros em relação ao que fazer, mas tomarmos a medida correta daquilo que precisamos realizar e fazer. Certo é certo, errado é errado. É mais ou menos isso. O critério da verdadeira justiça é o fato ou de ser querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo. E não querer para si o que não deseja para os outros, que não é a mesma coisa. Então, eu quero para mim. Então, eu falo, se isso fizesse para mim, eu ia crescer, eu ia me melhorar. Nós crescemos toda vez que passamos por uma determinada dor. Nós crescemos com uma oportunidade, às vezes, de um desconforto, de um desamor, de um desafeto. Nós não melhoramos. Nossa mediunidade não nos leva a perceber determinadas situações e isso nos leva ao crescimento. Então, é um mal aparente que nos transforma para o bem. Então, isso tudo é uma avaliação. E nós deixamos de ser ingratos quando o mal chega até nós e nós falamos, eu vou transformá-los em bênção.
E não aquela ingratidão no sentido, por que que Deus fez isso? Por que que só eu sofro? Toda aquela coisa equivocada. Porque não reina dentro de nós ainda a justiça natural. Então, eu estou passando por uma determinada situação para o aprendizado. Toda vez que chega até mim uma situação difícil, constrangedora, que eu não entendo, eu preciso estudar. E se eu entendo, eu preciso solucionar, eu preciso resolver. Então, é esta a nossa situação de sermos verdadeiros cristãos, trabalhadores dentro de uma ordem de justiça. Como não é natural que se queira o próprio mal, se tornamos o desejo pessoal, por norma, o ponto de partida, podemos estar certo de jamais deixar para o próximo senão o bem. Todos nós que fomos criados com respeito pelo pai, pela mãe, com trabalho, buscando crescimento, estudando, aprimoramento, trabalhando, ajudando, fomos criados. É algo para pensar. E este trabalho, essa evolução, nos levou a sermos o que somos hoje. Porque eu venho de uma geração que só bastava o pai olhar, não precisava nem falar nada. A gente tomava o rumo. Hoje a gente vê que os pais não têm mais essa moral de olhar para um filho e fazer tum, e o filho que tá. Os filhos gritam, xingam, fazem dito. Onde que está essa ética? Aonde? Então nós temos que criar essa ética moral, essa força moral, força pensamento. Porque nossos pais tinham a força pensamento, tinham um poder mental que nos neutralizava a fazer arte. A gente não fazia arte porque sabia que o pai e a mãe iam ficar bravos. Então, quando a gente ia, a gente já dava uma paradinha e falava, olha, acho que é melhor a gente não fazer. Porque tinha aquela força mental do pai que nos orientava, que nos dava. Isso eles traziam, essa força natural, essa lei de disciplina, lei de organização, e que nós não conseguimos entrar dentro dessa lei. Mas também nós vemos nossos pais agradecer a água, agradecer a chuva, agradecer o alimento sobre a mesa. Eles agradeciam por tudo. E nós, hoje a reveria, nossas crianças a reveria, muitos nem sabem que Deus existe e nem para que orar. Essa lei natural da justiça, ela precisa reinar sobre a terra. Essas partículas divinas da justiça precisa reinar. Então, nós temos que buscar, para começar a distribuir novamente, esses sentimentos de amor a Deus e da justiça natural sobre todos nós. Desde todos os tempos e de todas as crenças, o homem procurou sempre prevalecer o seu direito pessoal, sempre. O sublime da religião cristã foi tornar o direito pessoal por base dos direitos do próximo. Então, o cristianismo, olha que algo grandioso. Por que o cristianismo, às vezes, é tão perseguido? Né? Por que a religião cristã é perseguida e todos nós? Por quê? Porque tem como base o direito pessoal do direito do próximo. O meu direito, o direito do próximo. Então, nós temos a lei natural que reina os cristãos, que tem que reinar sobre os verdadeiros cristãos. Mas nós ainda precisamos buscar essa lei, convivermos com ela, nos fazer mais presente, voltar às escolas espirituais e retificar essa lei esquecida. Eu vou lá e eu convido vocês, vamos pegar e fazer um simpósio aí no fim de semana, e pegar lá e pedir que se preparem umas aulas para nós, e a gente vai lá, então, estudar e ver essa lei, como que nós vamos aplicar em nós e aplicar no nosso trabalho, no nosso cotidiano. A necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? Sim.
E é a primeira de todas, é a respeitar os direitos do semelhante. Aquele que respeitar esses direitos sempre será justo. Hoje nós vemos a injustiça, ela reina a injustiça sobre a terra. É algo que não dá nem para olhar, porque nós vemos assim, tá ultrapassando o limite. Então, nós precisamos começar a trabalhar, lançar as leis soberanas do Criador, lançar a lei de justiça esquecida pelos homens, que deixaram de ver seus semelhantes, que deixaram de amar as criaturas, que deixaram de amar as crianças, os adolescentes, os velhos. Então, essa lei natural, ela está longe. E nós que somos cristãos, precisamos trazê-la novamente à terra e aplicá-la no solo da terra, a lei natural, para que possamos amar os semelhantes. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias. Vem daí a perturbação e a confusão na sociedade. Então, toda vez que uma pessoa inventa uma lei dele, que ele repreende, que ele agride, que ele toma, que ele violenta, que ele causa isso, nós estamos vendo a sociedade na confusão, na conturbação, nos desequilíbrios. Então, nós podemos ver, pelo desequilíbrio da sociedade hoje, mundial, que está faltando a lei natural. Está faltando essa vivência. Tem que estar no pensamento, tem que estar no cosmo, tem que estar no vento, tem que estar nas estrelas, tem que estar no mundo. Então, nós estamos vendo o afastamento das leis divinas naturais que nos regem. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Podendo o homem iludir-se quanto à extensão do seu direito e deve levar a conhecer os limites? Os limites do direito que se reconhece para o seu semelhante em relação a ele, na mesma circunstância e da mesma maneira recíproca. Então, o que nós temos? Nós temos que educar, ensinar, corrigir, orientar, aplicar uma lei natural, que a gente fala assim, eu não sei como que eu vou fazer o que é certo e o que é errado. Lembra dos 10 mandamentos? Não cobiçar as coisas alheias, não matar, não roubar, não violentar. E aí vamos, não fraudar. É isso daí. Quando nós fraudamos a verdade, fraudamos uma lei, nós causamos consequências enormes para o universo, para a Terra, para o sistema planetário. Então, somos nós que vamos, espírita, trabalhar e pedir que essa lei, como o amor de Deus, seja aplicada em todas as criaturas, a inteligência, vamos aplicar a justiça dentro de uma lei natural, na consciência de cada ser, de cada espírito vivo e morto. Mas de cada um que se atribui a si mesmo os direitos do semelhante, em que se transforma em subordinação aos superiores, não será isso uma anarquia de todos os poderes? A subordinação. Vamos lá. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns do limo mais puro do que os outros. De todos são iguais perante a eles. Deus nos criou idênticos e iguais. Esses direitos são eternos. Eternos. Não mudarão. A lei de justiça não vai mudar. A lei do amor não vai mudar. A lei da caridade não vai mudar. Esses direitos são eternos. Os estabelecidos pelos homens perecem com as suas instituições. Então, todas essas leis que os homens estão criando, cada vez mais doidas e mais desequilibradas, o que acontece? Elas vão desaparecer. Elas vão, quando a lei natural
ela imperar, essas leis criadas pelos homens, elas cairão. Mas enquanto não reinar a lei natural do Criador em cada ser humano, não vai haver reforma dentro das leis. Porque aqueles que farão as leis, eles precisam estar conscientes da lei natural. Caso contrário, farão as suas leis. De resto, cada qual sente o bem, a sua força ou a sua fraqueza, e saberá ter sempre uma certa deferência para aquele que o merecer por virtude e seu saber. É importante assinalar tudo isso para que os que se julgam superiores conheçam os seus deveres e possam merecer essa deferência. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for conferida com sabedoria. Então, se você existe subordinados e que você precisa ensinar e corrigir, faça-o com sabedoria, com prudência, com a lei de justiça natural. Então, é algo que nós vamos começar a desenvolver em nós, para melhorar o nosso planeta. Qual será o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O verdadeiro justo. Mas essa justiça, nós precisamos achá-la e vivenciá-la dentro de nós para sermos justos e corretos. A exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor do próximo e a caridade. Então, veja bem, a justiça, o amor e a caridade são aliadas. São 3 fontes energéticas do Criador que nós precisamos começar a assessorar e comandar dentro da nossa mente, da nossa alma, dos nossos centros de forças mentais, essas leis, para que nós possamos realizá-la com êxito, sem os quais não há verdadeira justiça. Nós já estamos prestando socorro aos espíritos, que é uma caridade, ter paciência para ouvir, segundo São Paulo, sermos caridosos. É bastante interessante aquela mensagem de Paulo, que é a caridade. Então, nós estamos vendo que nós estamos nos melhorando. Esse amor que nós estamos tentando buscar do Criador, espalhar. Agora vamos espalhar a justiça. Vamos desenvolver um trabalho maior. Vamos dar ênfase àquilo que nós estamos angustiados. Então, vamos trabalhar com a justiça divina para que as verdades, as realidades espirituais sejam cumpridas. Um ato de caridade traz em si a argamassa indestruível da eterna perfeição, composta de sabedoria e justiça, trabalho, solidariedade, confiança e paz. Emmanuel. Nós agora que estamos entendendo a justiça, porque a justiça que nós espíritas vamos vivenciar é a justiça natural, não é a justiça dos homens. A justiça dos homens, ela mudará amanhã ou depois, pode cair por terra toda essa justiça e refazer novamente. Quanto mais os homens se aperfeiçoarem, ficarem melhores, mais o código de justiça não está nas leis dos homens, está na lei de Deus. É isso que nós temos que começar a entender. O código de justiça está na lei de Deus. E todos nós temos acesso a esse código. Amo vocês, que Jesus nos abençoe, que daqui para frente nós possamos realizar o melhor.